Light Yagami, o estudante mais inteligente de todo o Japão e o dono do Death Note. Mas e se uma única diferença em sua vida mudasse tudo na história da obra? E se Light não fosse filho de Soichiro Yagami, o chefe da polícia? E aí, pessoal do Monster Geek, hoje trazemos mais um What If sobre Death Note. Para os novos, o What If é uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se o evento na história de uma obra ou jogo mudasse. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual What If vocês querem ver aqui no nosso canal e compartilhar com seus amigos para que chegue a mais pessoas. Valeu! Pessoal, o Shinigami... Light Yagami sempre caminhou sob o fio tênue com sua vantagem estratégica, deixando ele sempre à frente de qualquer passo de qualquer investigação. O seu acesso privilegiado às informações da polícia. Por ser filho de Soichiro Yagami, chefe da força-tarefa contra Kira, ele possuía a melhor fonte de informação possível para o movimento das autoridades: o acesso a essas informações pelo computador de seu pai. Essa vantagem foi o impulso para sua ascensão como Kira, permitindo a ele se posicionar como um juiz supremo da situação. Mas cada benefício veio com um preço. Esse privilégio trouxe não apenas precisão às suas ações, mas também a sombra de um perigo totalmente inevitável. Com essas informações internas, ele sabia exatamente quais eram os alvos prioritários, quais áreas evitavam maior vigilância e como criar um padrão que confundisse a polícia. Era uma estratégia que moldou a reputação de Kira como um deus da justiça infalível. Mas foi exatamente essa precisão que chamou a atenção de Ellie. Desde os primeiros passos de Kira, o maior detetive do mundo, percebeu que havia algo de errado. Era como se Kira estivesse sempre sabendo demais. Ele sempre sabia demais sobre qualquer situação. Como se ele pudesse antecipar cada movimento da polícia antes mesmo dela pensar no que fazer. Para ele, só havia uma explicação plausível. Kira tinha um informante dentro da Força-Tarefa. Essa suspeita mudou tudo. A Força-Tarefa, antes uma barreira contra o Kira, tornou-se o campo de investigação principal de Ellie. Cada membro foi submetido a uma análise minuciosa, e o cerco ao redor de Light começou a se fechar. O privilégio que deveria ser sua maior arma acabou se tornando o que trouxe Ellie cada vez mais perto dele. Agora, pense num cenário alternativo. Sem essa conexão direta com a polícia, o Light precisaria reescrever totalmente a sua história. Ele dependeria de fontes públicas, como a televisão e a internet. O Death Note continuaria em suas mãos, mas sem o fluxo constante das informações precisas, ele teria que lutar para construir um sistema próprio, mais lento e mais arriscado para ele mesmo. Curiosamente, essa limitação inicial poderia ter dado a Light uma vantagem inesperada. Sem um elo direto com a polícia, Ellie não teria como suspeitar imediatamente de um vazamento interno. Ele levaria mais tempo para traçar uma linha entre o Kira e a Força-Tarefa, e esse atraso, embora breve, daria a Light o espaço para crescer ainda mais a sua imagem como Kira, expandir sua influência e talvez criar uma rede de informações mais segura e discreta. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade teria um preço alto. Sem o suporte da Força da Tarefa, o Light teria que improvisar constantemente, até porque a sua dependência de fontes públicas e métodos alternativos o colocaria em situações mais vulneráveis do que antes com ele com as informações da polícia. Manipular jornalistas, observar padrões por conta própria e confiar na dedução trariam riscos que ele não estava acostumado a correr quando ele tinha informações da polícia. Sem o escudo que vinha de sua conexão com a polícia, o jogo de gato e rato contra o L se tornaria cada vez mais perigoso dentro da obra. E uma única improvisação mal calculada, um erro que antes seria escondido por informações internas, agora poderia se transformar em sua ruína. Porque se pararmos para pensar, o Light ser filho de Soichiro Yagami é uma faca de dois gumes. O Light precisaria se reinventar como Kira para adquirir suas informações. Mas no confronto direto com L, o maior detetive do mundo de Death Note, será que ele teria sobrevivido? Ou sua própria genialidade seria o que finalmente o levaria à derrota? E eu acho que em sua busca de manter o controle, o Light precisaria encontrar outros caminhos para obter informações, e ainda assim ele teria que recorrer a policiais ou FBI, e ele acabaria cruzando seus caminhos com o Rei Pemba. Mas não por acaso. A perspicácia de Light e seu profundo conhecimento da dinâmica policial levariam a traçar padrões da investigação. Foi assim que ele percebeu que agentes externos como o FBI haviam sido trazidos para monitorar possíveis suspeitos dentro de campo.
Não foi por acaso que o Light seguiu um rastro. A chegada de Rain Pember a Tóquio não era algo que passaria despercebido para alguém com a mente afiada como a do Light. Ele cruzou informações com reportagens locais e viu padrões no movimento da polícia, até que a presença de um agente estrangeiro se tornou impossível de ignorar. Mas encontrar Rain Pember era apenas o primeiro passo. Manipulá-lo era o verdadeiro desafio. Porque se a gente parar para pensar, Light sabia que a chave para manipular Rain Pember era ganhar a sua confiança, fazê-lo baixar a guarda, e ele o abordou como um estudante curioso dentro do anime, interessado em criminologia. Uma conversa inocente aqui e ali, uma coincidência, e logo Light tinha as informações necessárias para usar o agente do FBI como sua próxima peça no tabuleiro. Nós estamos tentando traçar aqui a mesma história que ele teve no anime. Como que o Light, mesmo sem ter as informações dos policiais, ele ainda conseguiria encontrar o Rei Pember. Mas e a Naomi Misora? O encontro com ela, por outro lado, foi quase um acidente, mas Light transformou essa coincidência em uma oportunidade dentro do anime. A Naomi estava lá por conta própria, buscando pistas sobre a morte do seu noivo. Para Light era um momento de sorte, porque ele a reconheceu pelas notícias e percebeu que ela era uma ameaça potencial, porque ela começa a chegar lá na delegacia e fala que já tem informações sobre o Kira e tem uma possível pista sobre quem é o Kira. Mas a Naomi não era igual ao Pember. Ela era muito mais difícil de manipular e ela era muito mais atenta aos detalhes. Muito porque a gente sabe que ela escondeu o nome dela, que ela demorou para ter a confiança de Light e ela só morreu porque ela foi descuidada no final das contas. E muito por ele ser filho de um policial, porque ele utilizou isso como desculpa o tempo inteiro. Então, ele não iria para a delegacia, ele não falaria a desculpa dele de ser filho do Soichiro e ele muito provavelmente não ganharia a confiança da Naomi. Não veria a Naomi. Então, muito provavelmente seria muito mais difícil pro Light, porque ele viveria contra o L e contra a Naomi, mesmo que ele encontrasse o Rei Pemba. E para lidar contra os dois, o Light precisaria improvisar como nunca antes. Até porque ele não tinha as informações privilegiadas da polícia para planejar cada detalhe que ele ia fazer. Ele precisava das informações para estar sempre um passo à frente. Cada interação com qualquer pessoa era uma aposta, onde um único erro poderia expô-lo. Mas Light era um mestre em transformar até os encontros mais casuais em oportunidades estratégicas. Esses encontros, moldados pelo acaso e pela estratégia, marcaram um momento crítico em sua trajetória como Kira. Sem o suporte da polícia, Light teve que correr mais riscos, confiar mais em sua habilidade de manipulação e improvisação, mas até onde ele poderia ir antes que um desses riscos se voltasse contra ele. E a verdade é que a gente tem que colocar aqui a opção de ter os olhos do Shinigami. Sem os olhos do Shinigami no início de sua jornada, o Light enfrentaria um total dilema. A sua inteligência seria suficiente para rastrear os alvos, mas o tempo necessário para reunir as informações confiáveis de cada movimento seria cada vez mais exaustivo. A possibilidade de negociar com Ryuk pelos olhos do Shinigami, desde o início, até porque ele não tinha as informações dos policiais, é algo que Light inicialmente rejeitou no anime, mas aqui nesse What deveria ser uma opção plausível. Muito porque ele teria a Naomi e o L como dois inimigos, não seria só o L. Até porque a Naomi é uma pessoa muito inteligente. Eu acho que depois do L ela é a maior detetive do anime. Ela muito provavelmente seria a pessoa que iria ajudar o L no caso. Então ele precisaria saber o nome dela, porque assim como o L, ela mudou o nome dela. Ela não se identificou como Naomi. Então, eu imagino que o peso dessa decisão de você ter os olhos do Shinigami, abrir mão da metade da sua vida restante para ganhar a habilidade de identificar instantaneamente o nome dos seus inimigos, nesse mundo sem as informações da Força-Tarefa, poderia ser a única maneira do Kira sobreviver a essa investigação longe de Ellie. No entanto, o Light sabia que fazer um acordo tão cedo significaria expor ele ainda mais à sua vulnerabilidade a um jogo que dependia de paciência e longevidade. Mas mesmo com os olhos do Shinigami, o Light teria que ser cuidadoso também, porque o L era mais do que inteligente, ele era imprevisível. Cada passo que o Light desse para reduzir o tempo de coleta de informações também abriria portas para ela identificar padrões mais rapidamente. Assim como ele teve a inteligência de entender o padrão da Misa, porque ele descobriu que ela não estava só buscando a informação, ela já sabia a informação das pessoas instantaneamente. Ele só não sabia como, e ele teria essa lógica na cabeça dele.
porque é aqui que entra a Misa. A devoção de Misa por Kira, combinada com seu próprio Death Note e os olhos do Shinigami, seria uma virada de jogo para Light. Então o Light tem duas opções. Uma é ele esperar a Misa, mas para isso você tem que ter um time muito bom e um roteiro muito bom, ou ele teria que abrir mão e usar os olhos do Shinigami e depois conhecer a Misa. Porque mesmo que ele utilize os olhos do Shinigami e conheça a Misa depois, ele usaria ela para confundir o L e desviar o foco dele da investigação. No entanto, trabalhar com a Misa viria com seu próprio conjunto de desafios, até porque ela revelou muitas coisas tentando achar o Light. Então eu acho que com o Light mais longe dela, ela revelaria mais coisas ao mundo como ela revelou e o L identificaria mais rápido as coisas, mesmo não acreditando em Shinigamis. Porque a Misa era impulsiva, emocional e ansiosa para agradar o Light. Usá-la como uma ferramenta significativa para manipular não apenas sua devoção, mas também sua natureza, o Light precisaria estar constantemente perto dela, então ele teria que se arriscar para achá-la, e guiando cada movimento dela como um maestro dirige uma orquestra. Qualquer descuido de sua parte poderia ser a brecha que ele precisava para expor o Kira. E havia ainda Ren. A presença do Shinigami leal à Misa adicionava outra camada de complexidade. Light sabia que Remo não confiava nele. Qualquer plano que colocasse a Misa em perigo seria recebido com resistência imediata. E na verdade, controlar a Misa significava também manipular a Ren, assim como ele fez no anime. Algo que nem mesmo Light poderia garantir completamente. Ele teve muitas sortes para utilizar a Remo no final das contas, porque a Misa foi capturada, ele foi identificado, foi preso e ele utilizou ela no final para matar o L. E a verdade é que o Light, sem o suporte da polícia, teria que depender mais de aliados humanos e sobrenaturais. No entanto, as alianças mais expostas significariam também mais pontos de falha. A Misa, com sua personalidade explosiva, e a Ren, com sua lealdade moral, eram ferramentas poderosas, mas também potenciais fontes de problema. O tempo que Light precisaria gastar controlando ambas tornaria o jogo mais lento e cansativo, até porque ele teria que ficar cada momento pensando em cada passo do que faria. E outro fator que moldaria essa nova dinâmica seria a necessidade de chantagem. Sem informações da Força-Tarefa, o Light teria que buscar alternativas arriscadas de obter informações da Força-Tarefa por fora, como coagir pequenos funcionários do sistema policial ou até membros mais vulneráveis da Força-Tarefa. E esse tipo de manipulação, no entanto, viria com riscos elevados. Qualquer suspeita levantada por essas ações poderia ser usada por ele para estreitar ainda mais o cerco. Em um jogo onde cada passo pode ser fatal, o Light teria que reconsiderar cada estratégia. E sem os olhos do Shinigami desde o início, ele seria obrigado a confiar em sua inteligência e habilidade de manipulação o tempo todo. Ele se arriscaria contra o Ray Pemba, ele se arriscaria e ele teria dois dos melhores detetives do mundo contra ele. E ele teria que aguentar até a Misa chegar, caso ele não tivesse os olhos do Shinigami, e a Misa ser a outra distração dele dentro do jogo. Mas ele teria que ficar num duelo de controlar a Misa, ser o Kira, e no final o Light deste cenário não seria o mesmo que nós vimos dentro da série, dentro do anime. Ele não teria o luxo de movimentos ousados ou a vantagem de informações privilegiadas. Cada ação seria planejada com extremo cuidado, e cada improviso seria feito sob a sombra de um risco maior. Sem os olhos do Shinigami no início, e com o L deduzindo cada padrão, a pressão obrigaria a jogar um jogo de paciência absoluta. Ele seria muito mais lento do que ele foi dentro da obra. E ao mesmo tempo, essa passividade do Light poderia fazê-lo perder tudo. Se ele sobreviveria ou não, é muito difícil de saber, mas eu sei que sem os olhos do Shinigami desde o início, seria muito mais difícil do que ele ganhar. Mas acima de tudo, seria a relação entre Light e Ellie que se transformaria em algo ainda mais visceral. Sem o acesso direto às forças-tarefa, o Ellie precisaria trabalhar mais com suposições. Ele não teria certeza de quase nada, até porque ele teria que ficar supondo coisas irreais como Shinigamis, enquanto Light teria que ser impecável para evitar até mesmo os menores padrões de suspeita. Um equilíbrio frágil, onde cada erro, por menor que fosse, poderia decidir o destino de ambos. E eu acho que sim, o Kira seria desvendado no final pelo L. Eu acho que até mais facilmente do que aconteceu na obra, porque a Misa iria errar e o Light iria se arriscar ainda mais. E junto com a Naomi, seria praticamente impossível do Light ganhar. Porque mesmo que eles colocassem no âmbito de canto inteira, ao invés da só da força policial, porque o L reduziu muito o range deles, eu acho que o Light se arriscaria tanto
que eles iam identificar a região onde ele estava, o ônibus que ele pegou, o metrô que ele pegou, para onde que ele foi. O Ray Pember, se morresse do mesmo jeito, apontando pro vagão, e eles iriam ver quais pessoas entraram naquele vagão, daquele metrô lá, daquele trem, e isso faria com que o range dele ficasse cada vez menor. E o que permanece então é uma pergunta simples, mas poderosa. Teria Kira realmente emergido como símbolo da justiça suprema, ou o próprio peso de suas circunstâncias o teria derrubado antes mesmo que o jogo começasse? Deixe aí nos comentários suas teorias sobre esse What If e o que vocês acham sobre o que poderia ter acontecido dentro desse What If. Deixe um like no vídeo, não esqueça de comentar, como acabei de avisar, compartilhar com seus amigos para que chegue a mais pessoas. E é isso. Valeu e até a próxima.